igreja, com muita paz de Deus. Amém. É para mim sempre um prazer compartilhar convosco Glória a Jesus. a palavra de Deus. Peço a vossa paciência. Uma das coisas que eu entendo como importante em tudo aquilo que nós falamos e em tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Antes de mais, eu quero sossegar os familiares da irmã Roberta. Amém? O Senhor está no controle. Logo, logo ela estará aí connosco. Aleluia. Mas estava a dizer que uma das coisas que me impulsiona e me empolga a falar de Deus é que quanto mais eu vou conhecendo este Deus, mais desejo eu tenho de falar dele. É um universo tão grande que eu fico muitas das vezes sem palavras diante da grandeza que eu vou presenciando quando, através das páginas da Palavra de Deus, da Bíblia, eu vou perceber como Deus pensa, como Deus fala, como Deus age. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais desejo nós temos de conhecer. Meus amados irmãos, todos nós temos ouvido falar acerca de gratidão, mas eu acredito que a melhor forma de demonstrar gratidão a Deus é mostrar nitidamente Cristo através das nossas vidas. Não são palavras que demonstram a nossa gratidão a Deus, mas o refletir Cristo de uma forma nítida é o maior gesto de gratidão que nós podemos ter diante de Deus. E todos nós sabemos que o propósito eterno de Deus é dar-se a conhecer de uma forma clara e nítida. Deus não tem prazer em que haja confusão no conhecimento dele. Mas Deus tem prazer em que o homem o conheça, saiba como ele é, saiba o que ele pensa e saiba como ele age. Deus não procura se esconder do homem, mas Deus procura revelar-se ao homem. Muitas das vezes ouvimos dizer que o homem foi criado para adorar a Deus. Mas o homem, o principal propósito de Deus em relação ao homem, não foi criá-lo para a adoração. O maior propósito eterno de Deus era que o homem conhecesse, de forma que, através do conhecimento de Deus, pudesse haver comunhão. Eu quero dizer que muitos de nós falamos em comunhão. Comunhão é muito mais do que oração. Comunhão é muito mais do que ler a palavra de Deus. Comunhão é muito mais do que jejuar. Comunhão é muito mais do que estar nos cultos. Comunhão, ela só é possível quando nós, na verdade, no tempo que nós passamos com alguém, aprendemos a conhecer como essa pessoa é. Eu posso passar algum tempo com alguém, até posso falar muito e passar 3 horas a falando, e aquela pessoa apenas me está ouvindo. Mas isso não faz de mim
uma pessoa que tem comunhão com essa pessoa. Alguém que conhece essa pessoa. Mas eu conheço alguém quando eu vou conhecendo, e à medida que eu vou falando com essa pessoa, eu vou entendendo como ela age, como ela pensa e como ela fala. E é isso que promove a comunhão. Se eu não conhecer, se eu, na verdade, no tempo que eu estou com essa pessoa, eu não tiver a capacidade de ver nitidamente a pessoa com quem eu estou conhecendo, então a minha comunhão, ela é nula, porque a comunhão implica conhecimento. Sem conhecimento não há comunhão. E eu não estou a falar de conhecimento intelectual. Eu estou a falar daquilo que Deus é. Deus tem princípios, Deus tem formas de falar, Deus tem formas de agir. E muitas das vezes nós ficamos confusos porque o diabo ele tem a capacidade de criar alguma confusão para que a igreja não entenda como Deus é. Nós vimos isso através de Jesus Cristo. E o propósito de Jesus Cristo foi dar-se a conhecer. Foi dar a conhecer o Pai. Ele mesmo dizia: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu vim para que vocês conheçam o Pai. E quando Deus criou Adão, esse propósito foi o propósito principal. E com Jesus, porque o homem interrompeu esse propósito, Jesus quer se dar a conhecer ao outro, ele quer dar a conhecer quem Deus é de uma forma diferente. Então, meus amados, o que eu quero falar nesta noite, de uma forma muito clara, tentando fazer os irmãos perceberem porque é que nós devemos conhecer Deus. Eu quero dizer que a igreja hoje, nos dias de hoje, vive debaixo de um perigo constante. Qual é esse perigo? É a falta de nitidez de Deus. Ver a Deus de uma forma clara e nítida. Há muita confusão acerca de Deus. Há muitas pessoas fazendo uma imagem de Deus que não tem nada a ver com Deus. E as pessoas hoje estão confusas porque estão ouvindo daqui, estão ouvindo dali e têm uma imagem confusa de Deus. E essa imagem confusa faz com que as pessoas não desfrutem de Deus tal como Ele é. Porque essa imagem confusa faz com que as pessoas não saibam como ter comunhão com Deus. E nesta noite eu quero falar acerca de ninguém. Eu queria que colocasse aqui no quadro 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 1 até ao versículo 3. Diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Versículo 2: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem
da simplicidade que há em Cristo. Esta versão, numa outra versão que eu tenho aqui, diz que se apartem da sincera fidelidade que há em Cristo. Meus amados, eu quero dizer que nós podemos ser fiéis e não ser sinceros. Concordam com isso? Eu conheço muita gente que é fiel, vem à casa de Deus, vai aos cultos, está presente nas programações do culto, mas não é sincero. Eu, em determinada altura, eu presenciei uma situação e aquilo, o Espírito Santo falou comigo acerca desta situação. Eu vi um homem abraçado à sua esposa, com o braço em cima dela. A sua esposa estava sorrindo, contente por o marido ter o seu braço em cima dela, mas ele estava olhando para outra. Ou seja, aparentemente ele parecia ser fiel, mas não era sincero. Alô? E uma das coisas que o diabo ele quer fazer é, na verdade, ele enganar-nos de forma a que percamos esta sinceridade. E a igreja nos dias atuais, ela precisa de retornar a esta sincera fidelidade a Deus. Só podemos expulsar o engano no meio da igreja quando os crentes aprendem a viver de forma sincera diante de Deus. Aleluia. Meus amados, Paulo sabia, e ele tinha como loucura a sua principal missão era apresentar uma igreja pura diante de Deus. Paulo lutava por isso. Paulo não estava muito preocupado com as liturgias ou eventos. Olha, apresentar uma manifestação de culto de forma a que as pessoas ficassem preenchidas, satisfeitas com aquilo que vissem. Não. O propósito de Paulo era, na verdade, apresentar uma igreja pura diante de Deus. Porque, meu amado irmão, a igreja que sobe vai ser uma igreja pura. Ela tem que ser a noiva pura. Se a noiva, quem não fizer parte desta noiva pura, não sobe. E, na verdade, para nós vivermos em pureza, uma das principais características é, na verdade, a sinceridade. A nossa preocupação deve ser como João Batista. Nós não somos o noivo, mas nós somos amigos do noivo. E estamos preparando a noiva para que ela possa subir de forma. Então o interesse do pastor, o interesse de todos nós, é que, na verdade, nós todos juntos formemos um corpo puro. Mas para isso tem que haver sinceridade na forma como nós servimos ao Senhor. Não adianta nós olharmos para a igreja, estarmos envolvidos com as atividades da igreja, mas os nossos olhos, os nossos pensamentos, a nossa forma de olhar está nas coisas do mundo. Uma das coisas que eu percebo acerca do engano é que o engano ele desenvolve-se de três formas. Há três, ou desenrola-se, o processo de engano desenrola-se em três fases: o olhar, o cobiçar e o tomar. E isso passou-se com Eva e também com Davi. Davi olhou, ele desejou e depois tomou. E este é o processo de engano que o diabo promove dentro da igreja. Ou seja, o diabo ele usa este processo para, na verdade, trazer pecado, peso, ansiedade. Meus amados, eu quero passar à frente para os irmãos
perceberem aquilo que eu quero falar de uma forma clara. Eu quero que ponham aqui no telão Gálatas capítulo 2. Versículo 11 e 14. Amém. Vamos lá então. Os irmãos até aqui perceberam mais ou menos o que é que... Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que eles chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Meus amados, eu nesta noite, eu quero dizer-te que um dos principais problemas, porque a manifestação do poder de Deus e do Espírito Santo não acontece quando o povo se reúne, tem a ver precisamente com este problema que se chama dissimulação. Eu vou dizer, repito devagar: dissimulação. O apóstolo Pedro, ele tinha chegado até perto do apóstolo Paulo. E quando chegou perto do apóstolo Paulo, ele comportava-se de acordo com aquilo que era o Evangelho de Cristo. E ele comia e bebia com os gentios, porque para os judeus isso era totalmente proibido. Mas depois que chegaram alguns da igreja de Jerusalém, enviados por Tiago, o que é que Pedro fez? Pedro, de uma forma dissimulada, separou-se dos gentios e aliou-se de novo aos judeus, para que aqueles que viessem não pudessem dizer a Tiago aquilo que ele estava fazendo. Isso, meu irmão, é um dos grandes problemas da igreja. E o que é que isto quer dizer? Eu conheço muita gente que abraça o pastor e diz: meu querido pastor, tu és o melhor pastor do mundo. Tu és a pessoa que eu tenho como exemplo para a minha vida. Ou até um outro irmão. Mas quando o pastor não está presente, Senhor, muda o coração deste pastor. Ele tem um coração puro. Muda a sua forma de pensar. Olha este irmão, olha este irmão, olha a forma como ele fala, olha a forma como ele faz as coisas. Oh Deus, muda este irmão. Mas quando vem irmã, minha irmã, você é uma bênção para mim. Eu não posso viver sem você. Quando vem o pastor, pastor, você é uma bênção para mim. Aparentemente são palavras que até parece que não têm qualquer influência. São palavras que aparentemente não causam qualquer transtorno. Mas é aqui que o diabo trabalha. O diabo trabalha de uma forma dissimulada para poder enganar os crentes. E engano é isto mesmo. O que é engano? Engano é a falta de sinceridade. E se há coisa que Deus nos quer dizer, é que quando há engano, Deus não se faz presente, porque Ele não habita no meio do engano, porque Ele é um Deus transparente, Ele é um Deus de transparência, todo Ele é luz, Ele veio e manifestou luz. Mas quando há engano, quando há dissimulação, nós até podemos orar 3 horas, você até pode passar um dia orando, mas se no seu coração não houver sinceridade, se no seu coração houver dissimulação, então há engano. E quando há engano, Deus não age. E o apóstolo Pedro era o apóstolo Pedro, a coluna de Jerusalém. E Paulo
judeus. Tu comes e bebes com os judeus e não comes mais com os gentios. E Paulo repreendeu porquê? Para envergonhar Pedro? Não. Porque Paulo sabia o poder do engano, da dissimulação. O próprio Jesus, em determinada altura, ele está junto com os seus discípulos e está falando acerca da sua morte. E Pedro fica tão aflito com aquilo que Jesus está falando, que ele diz para Jesus: Jesus, não fales assim. Olha as pessoas. E Jesus vira-se para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás. Porquê que Jesus disse isso? Porque Jesus sabia que tudo aquilo era uma artimanha dissimulada pelo diabo para tentar desvirtuar o propósito de Cristo naquilo para o qual ele vinha. E era desvirtuar a verdade da missão de Cristo. E Cristo jamais podia deixar que isso acontecesse. Pastor, o que é que isso tem a ver com a igreja? A igreja tem uma missão. A igreja tem um propósito. E Deus veio se dar a conhecer através de Jesus. E Deus quer se dar a conhecer. Ele quer que, através de nós, a sua imagem seja nítida. Mas para que essa imagem seja nítida, não pode haver engano. Os irmãos imaginem, num tempo assim chuvoso, quem tem carro sabe muito bem, quando embacia os vidros, quem está de dentro não vê o que está de fora. E quem está de fora não vê o que está de dentro. Assim é o engano que provoca na vida dos crentes. Quem está de fora não vê Cristo dentro de ti. E que tu que estás dentro não consegues manifestar o que está dentro de ti para fora. Então nós precisamos de clarear, precisamos de tirar toda a confusão para que a imagem seja nítida. Para que quem olhe para nós veja claramente Cristo. Para quem olhe para nós veja Cristo nas nossas ações, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. E nós precisamos viver assim para que haja manifestação de Cristo no meio da sua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos clamando por poder, como se a oração pudesse fazer essa manifestação acontecer. É importante, pastor. Mas mais do que a oração, você até pode orar muito. Mas se não houver uma transparência, uma sinceridade, a sua oração é nula. A sua oração é vã. Porquê? Porque está corrompida pelo engano. Pela sutileza do engano. Meu filho, não adianta você ter um pé na igreja, mas viver com os conceitos do mundo. Não adianta você ter a palavra de Deus na sua boca, mas agir como aqueles que não agem. Não adianta, meu amado irmão, você vir ao culto, você dar os seus dízimos, você orar, você estar em todas as atividades da igreja. Se a sua forma de pensar não está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, mas está de acordo com aquilo que o mundo lhe diz. O diabo não está interessado em roubar-nos a bênção, mas o diabo está interessado em lançar o engano em nós, para que a imagem de Cristo não seja refletida em nós. João capítulo 17, vamos ler. Versículo 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. Jesus está a dizer: Pai, que eles sejam um como tu és em mim. Como é que o Pai era em Jesus? Como é que era? Quem via Jesus via o Pai. E eu em ti, que também eles, nós, sejam um como não é como o pastor Diego, não é como o pastor que prega muito bem, não é como o grande avivalista, é como o pai e o filho. E qual era a relação do pai com o filho? Quem via o pai via o filho, quem via o filho via o pai. E este tem que ser a nossa vivência com Deus. Quem olha para nós vê o pai e o filho em nós.
Vê-se uma imagem refletida em nós. Mas essa imagem só é possível quando essa imagem ela não está envolvida num engano sutil do diabo. Na terça-feira eu falava aqui de algo que dizia que o homem interior, ele olha para as coisas eternas, as coisas que são intemporais. Mas o homem externo, o homem exterior, ele olhava para as coisas deste mundo, para as coisas que são temporais. E uma das coisas que nós temos que perceber enquanto cristãos é que o nosso Deus, ele está interessado em que esta imagem ela seja visível. Mas porquê é tão importante que essa imagem seja visível? Porque se o mundo só vai conhecer e a manifestação de Deus só vai acontecer quando na verdade essa imagem for clara, porque Jesus diz lá em João capítulo 17: e o mundo saberá que tu me enviaste quando nós formos um. Aleluia. E a única forma de nós darmos testemunho, meu amado irmão, é desta forma. Olha o que diz a palavra de Deus, para que os irmãos entendam o poder que há de nós transparecermos a imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 19. Vamos ler. Romanos 8, versículo 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Pode pôr o 18 para nós entendermos o contexto. Porque para mim tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Que esta palavra, esta tradução, criatura não é criatura, é criação. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E deixe-me dizer isto. O papel da igreja é tão importante. Talvez vocês não deem valor a estas coisas. Talvez para vocês queiram antes uma pregação que vos anime. Meus amados, antes de explicar este versículo, deixem-me dizer isto. Tu não és uma pessoa que precisas de ser abençoada. O diabo sabe que não pode roubar aquilo que te pertence, porque Deus já te abençoou com toda a sua vida. O problema não está na bênção, nem naquilo que já foi dado. O problema está na manifestação de Cristo na nossa vida. Porque o diabo sabe que a única forma de as bênçãos se manifestarem na nossa vida é quando Cristo se manifesta junto de nós. Ponha de novo no versículo para os irmãos entenderem. Alô? Então os irmãos reparem o que o versículo diz. A criação, ela deseja ardentemente que haja uma manifestação dos filhos de Deus. Porque é que deve haver uma manifestação dos filhos de Deus? Porque, para os irmãos entenderem, o mundo está como está. A sociedade está como está. Porque nós não nos comportamos como igreja do Senhor. A criação, ela almeja, versículo 19, a criação deseja e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Aleluia. E nós só podemos ser filhos de Deus quando Cristo se manifesta através de nós. A criação foi feita para servir o homem. Entendam isto, irmãos. O Filho de Deus, vocês sabem porque é que Jesus andava sobre o mar e desafiava as leis das naturezas? Porque a criação estava sujeita a Ele. E a criação espera
esta manifestação da nossa parte. Porque quando o homem, ele vive manifestando nitidamente a vida de Cristo nele, ele tem poder para dizer à tempestade: para. Ele tem poder para dizer ao sol: para. Não foi assim que aconteceu com Josué? Amém? Amém. E isto é o que nós precisamos de entender. Mas para isso, nós vivemos demasiado agarrados aos problemas e debaixo daquilo que os problemas nos causam a nós. Sabem porquê? Porque o engano nos tem feito acreditar que nós somos inferiores às coisas que nos rodeiam e estamos sujeitos às coisas que nos rodeiam. Se os irmãos entendessem, eu estou aqui lutando, os irmãos não entendem a luta que eu estou lutando aqui neste momento. Eu estou em cima do púlpito e estou sentindo uma oposição tremenda. Eu sei que estou falando. Se há coisa que o diabo não quer, é ser desmascarado. O diabo quer que tu continues vivendo como tens vivido até aqui. O diabo até te dá tudo, ele dá tudo que o mundo tem, ele dá todas as coisas. Ele só não quer uma coisa: ele só não quer que Cristo seja visto na tua vida. Ele só não quer que Cristo seja visível na tua vida, na forma como tu pensas, na forma como tu ages e na forma como tu vives e na forma como tu falas. O diabo não quer isso. E ele vai te oferecer uma quantidade de coisas de forma a distrair-te para tu poderes viver no engano que ele te apresenta. Ele fez o mesmo com Cristo. Ele ofereceu a Cristo todas as coisas para que Cristo caísse nesse engano. Mas Jesus sabia para o que veio. Ele não veio para usufruir daquilo que o mundo lhe deu. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. Qual é? Para que o Pai fosse conhecido através dele. E através dele o mundo soubesse que o Pai enviou o seu Filho porque amou o mundo de tal maneira. Aleluia! Glória a Deus! Meu amado, o que é que isto tem importância na tua vida? É que enquanto tu não entenderes que o engano que está destruindo a tua vida, o engano que está impedindo de viver aquilo que Deus quer na tua vida, o plano que Deus projetou para ti, a dissimulação, ela tem te levado a viver problemas em problemas, porque na verdade a dissimulação do engano, ele traz pecado, ele traz um peso, ele traz ansiedade à vida da pessoa. Quando alguém vive nesta situação, essa pessoa está sempre enganada, porque essas são as características de quem vive enganado. Qual é, pastor? Um peso, uma ansiedade, uma precipitação nas decisões. A pessoa vive tão ansiosa que ela já não espera, ela faz pela sua própria força, ela faz pelo seu próprio braço, ela precipita-se as suas decisões. Porquê? Por causa do engano que o diabo está criando na mente dele. Porque um cristão que reflete a imagem de Cristo e vive de forma sincera e pura diante de Deus, ele vive descansado, ele vive em paz, ele vive confortável. Sabem porquê? Porque quem cuida da vida dele é o Senhor. Aleluia. Ele não está preocupado com qualquer situação. Ele não está preocupado com aquilo que as pessoas possam pensar. Ele não está preocupado com os problemas da vida. A maior parte das pessoas vai à igreja para despejar os seus problemas diante de Deus. A maior parte dos cristãos que vivem, Deus não te criou para tu viveres de problema em problema. A maior parte dos cristãos vivem os problemas porque têm sido enganados. Porque se têm precipitado nas suas decisões, porque têm feito as coisas pelo seu próprio braço, porque o peso da responsabilidade deste do engano traz cansaço, traz fadiga, traz tribulação, traz apoquentação, traz preocupação. E as pessoas vêm à igreja para descarregar, para aliviar tudo isto, porque o
que vive debaixo do engano. Porque quem vive de uma forma nítida, sincera, tu até podes errar. Um homem sincero não quer dizer que seja perfeito, mas ele serve a Deus de forma sincera, pura. Ele erra, ele é imperfeito, mas a sua relação com Deus é sincera. Não há nada escondido, não há nada oculto, não há pensamentos duplos. Eu conheço muita gente falando uns com os outros, falando com segundas intenções, lidando com os pastores, lidando com aqueles que estão sobre a liderança por causa de interesses. Meu amado, enquanto nós vivemos debaixo deste engano, tu nunca vais poder desfrutar daquilo que Deus é. E eu nesta noite eu quero dizer, abre os olhos. Eu estou aqui para te abrir os olhos nesta noite, para que sejas despertado, para entender que estás vivendo sob o engano. E se tu estás vivendo nestas condições, sentindo esse peso, essa pressão da vida, a pressão dos problemas, o cansaço, a fadiga da vida, significa que o diabo te tem enganado. Se tu estás tomando decisões precipitadas, se tu estás tomando decisões pelo teu próprio braço, que muitas das vezes te tem levado a becos sem saída, significa que tu estás sendo enganado. Aleluia. Porque as características de quem vive em sinceridade, ele descansa. Ele não está nem aí para os problemas dos outros. Ele não está nem aí para os problemas que o rodeiam. Ele não está nem aí para os problemas do mundo. As pessoas dizem que este homem é louco. É. Mas ele vive em descanso. Porquê? Porque ele sabe a quem ele serve. Aleluia. A imagem de Cristo é nítida nele. Como é que Cristo conseguia dormir num barco no meio de uma tempestade? A água, diz a palavra de Deus, que a água entrava para o barco. Jesus estava a dormir? Não, Jesus estava acordado. Mas os discípulos foram lá para acordá-lo, mas Jesus estava experimentando os discípulos. Eu tenho para mim que a água molhava Jesus. E Jesus certamente sabia o que se estava a passar. Mas Jesus mantinha os olhos fechados para perceber a atitude deles. Mas o que eu quero dizer em relação a Jesus é que quem vive desta forma, a tempestade pode entrar, a água pode cair dentro do barco, tu podes até ser atingido pelas águas do mar que entra no barco, mas tu estás em descanso. Porque no momento em que tu te levantas como filho de Deus, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando tu te levantas como filhos de Deus, tu dizes ao problema: para, em nome de Jesus. Eu te ordeno que seja desfeito. Eu te ordeno que todo o plano e toda a armadilha do diabo seja desfeita em nome de Jesus. Quem vive em sinceridade vive em autoridade. Deixa-me dizer isto: a autoridade não tem a ver com oposição. A autoridade não tem a ver com aquilo que a pessoa faz. A autoridade tem a ver com aquilo que a pessoa é em Cristo. Aleluia. Vocês podem ir para a rua e ver um policial com 1,60 m e vocês serem, olhando para ele, vocês dizerem: este homem, o que é que ele pode fazer? Por causa da autoridade que lhe é revestida, ele pode fazer aquilo que a autoridade lhe permite. Sabem porquê? Porque lhe foi dada a autoridade. Não importa o tamanho, não importa o seu aspecto, importa o que ele representa. Nós no mundo espiritual somos assim. Quando nós vivemos em sinceridade, a autoridade nos é delegada. E os irmãos entendam isto: o diabo sabe quem tem e quem não tem. Porque se há pessoa que conhece o mundo espiritual, quem são autoridades é o diabo. E eu conheço muita gente que grita muito, mas nada acontece. E conheço outros que uma só palavra as coisas mudam. Aleluia. E não tem a ver com um grito. Eu já vi muita gente a tentar expulsar demónios a gritar, ficar rouco,
encarnado, cansado, 2, 3 horas, de volta de uma pessoa endemoniada. E chega lá o nosso irmãozinho que não tem estudos, mas que tem autoridade, que vive em sinceridade e diz em nome de Jesus sai, e ele vai embora. E não é preciso gritar. Porquê? Porque quem vive em sinceridade vive em autoridade sobre. Aleluia. Irmãos, a única forma de nós podermos vencer este mundo é vivendo em sinceridade, vencendo o engano. E tu só podes vencer o engano vivendo com sinceridade diante de Deus, Aleluia. manifestando a imagem de Cristo através de ti. Aleluia. Não sejas um dissimulador. Não venhas para a igreja te comportando como cristão e lá fora te comportas como um mundano. Não venhas para a igreja te comportar como um filho de Deus e na tua casa tu te comportas como um mundano. Irmãos, pare com a dissimulação. Tu estás-te a destruir a ti mesmo. Pare com esse engano. Tu estás acabando com a tua vida. E o diabo, ele está alimentando essa situação. E cada dia mais o diabo te engana. Porquê? Porque ele sabe que através do engano ele te destrói e a imagem de Cristo não é visível em ti. E quero terminar porque o tempo não permite. Quero dizer que a imagem de Cristo só é visível naqueles que são sinceros. Aleluia. Glória a Deus. Podemos ser duro com aquilo que eu falei. Mas eu quero dizer-vos, a igreja vai subir. Aleluia. Sabem quem é que vai subir? Os puros do coração. Aleluia. Quem subirá ao nome do Senhor? Os puros do coração, os que têm as boas línguas. Aleluia. Glória a Deus. Os simples do coração verão a Deus, diz a palavra de Deus. Os puros do coração verão a Deus. Meu amado, não te enganes. Não continues te enganando da forma como tens vivido. Toma uma decisão. Deixa de lado todo o engano do diabo. Deixa de dissimular. Deixa de viver de aparência. Deixa de viver diante das pessoas uma coisa e no teu íntimo seres outra. Há dias eu disse aqui para o grupo de louvor, eu disse para eles, cantem com o coração, não cantem com a vossa boca. Há muita gente que até para cantar está sendo enganada. A verdadeira motivação é apenas a sua voz. Não há sinceridade no seu canto. Meus irmãos, eu estaria aqui muito falando acerca disso. Como nós devemos viver em sinceridade de Deus. Os puros do coração. Por que é que você está dizendo isso? Porque esta é a igreja que sobe. É que se tu não fores puro do coração, tu não sobes, tu vais ficar. É duro de ouvir, é, mas esta é a verdade. E o diabo não quer que a verdade seja dita. O diabo quer que tu continues vivendo da forma como tens vivido até aqui. Mas eu estou aqui, nesta noite, para vos falar da verdade. Porque o engano, ele foge quando a verdade é proclamada.